Olá, meus queridos, como vocês estão? Mais um vídeo aqui para falar de livros que expandem a consciência. Hoje eu vim falar sobre esse livro, que é O Sete Fala, A Eterna Validade da Alma, da Jane Roberts. Bom, gente, para quem não conhece esse livro, para quem nunca ouviu falar dele, o Sete é uma entidade, tá? É uma entidade de energia, uma consciência que é canalizada pela Jane Roberts. Como sempre, né? Nossos companheiros aqui, os mosquitinhos, formiguinhas e etc. Mas vamos lá, vamos tentar, eu vou tentar ser o mais didática possível nesse vídeo, porque o objetivo é só dar uma dica, né, para vocês e também trazer informação sobre a criação da nossa realidade. O porquê muita gente fala que nós criamos nossa realidade, né? Se você é ressonante, se você faz a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, você já deve ter, né, já deve estar se banhando nesse mundo de energia, de consciência, de expansão da consciência, né? E você deve estar lidando aí com as famosas catarses, que é a limpeza que acontece, né? A eliminação das antimatérias que nós acumulamos durante o nosso processo, né, de vida física aqui nesse mundo material. Então, para isso, eu trouxe esse livro hoje, que ele fala muito sobre o eu interno, nossos limites internos, a nossa identidade interna, que é ela, na verdade, que comanda, né, nós nesse mundo físico. Porque nós sabemos, quem aí já está no autoconhecimento, quem já está estudando física quântica, já devem ter lido, estudado sobre isso, né? Ouvido o professor Hélio Couto fala sempre, né, que tudo é energia, não existe matéria, nada está parado, tudo vibra, né? O Kybalion, para quem já leu o Kybalion, quem já viu meus vídeos aqui. E para explicar um pouco mais sobre quem nós somos e como nós criamos nossa realidade, como nossos pensamentos, nossas emoções, nossas intenções, né, criam a matéria, eu trouxe esse livro porque nesse livro, gente, ele explica de forma bem simples, né, como nossa vida é criada, como nós criamos o nosso mundo externo através do nosso mundo interno. E é por isso que eu sempre estou falando aqui da importância de nós termos, né, uma higiene mental, principalmente em períodos de caos, né, coletivo, né, porque isso também somos nós que criamos os caos coletivos, segundo, né, a física quântica, segundo todos os estudos que eu faço. E, gente, todos esses livros que eu estudo, todas essas consciências, elas sempre se encontram no mesmo ponto. O que isso quer dizer? O que quer dizer é que todos eles, né, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, tem aqui, por exemplo, a Louise Hay, né? Você pode curar sua vida, da Louise Hay, tá? Ela fala, a Louise Hay, gente, ela tinha um câncer, ela se curou de um câncer, ela conversava com as células do corpo dela, porque nosso corpo, ele é feito de energia e as nossas células, né, elas têm consciência, cada uma delas tem consciência. Então, se você presta atenção e você pega todas essas consciências que escreveram livros, que deram, né, deixaram aí um legado enorme, por exemplo, Neville Goddard, a Esther Hicks, né, fala muito sobre isso também, o professor Hélio Couto, na ressonância harmônica, nas palestras dele, né, o Sete, né, que é essa consciência que é canalizada, que é um professor de metafísica. Inclusive, gente, foi o Sete que inspirou o filme Avatar. Foi nesse livro, não nesse aqui, mas em outro livro dele, que se chama A Natureza da Realidade Pessoal, que ele inspirou, foi desse livro que foi inspirado o filme Avatar, né? E alguns outros filmes, A Origem, né, com Leonardo DiCaprio, aquele filme lá que o Leonardo, a especialidade dele é entrar no sonho das pessoas, no subconsciente das pessoas para extrair uma ideia ou extrair uma informação. E no filme ele tenta
inserir uma ideia, né, na mente da pessoa, usando o subconsciente da pessoa. E quando nós começamos a realmente a refletir sobre o assunto, sobre nossa realidade física aqui na Terra, né, de como nós agimos, de como nós criamos o nosso entorno, as pessoas, né, os nossos filhos, a influência que nós temos sobre a matéria, você vai ver que todas essas consciências, elas têm, né, e tudo isso em comum, elas falam da mesma coisa. Né? Se você pensar bem, por exemplo, no Kybalion, que ele fala o todo é mente, o universo é mental, né? O que acontece? O que o Sete fala sobre isso? O Sete, ele explica que nós temos a nossa entidade, né? Nossa entidade maior, que é a nossa alma, que é a grande entidade, que ela projeta, né, ela projeta o foco dela no nosso mundo físico, né, no mundo físico, mas isso é só uma parte, é só um fragmento da nossa entidade maior. Nós somos um fragmento, né? Ou seja, muitas pessoas dizem que nós somos 1%, né, de tudo que existe. E o Sete, ele explica que os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas intenções, né? Elas têm som. Elas têm o som interno. E nossos pensamentos, eles têm consciência, né? Eles têm consciência própria. Uma vez que você determina, por exemplo, você pensou alguma coisa, não é que você pensou um elefante rosa e o elefante rosa aparece na sua frente. Não. O seu pensamento, a partir do momento que você pensa ou que você tem uma intenção, ele passa a existir no passado, no presente e no futuro. Porque no tempo, né, o tempo para o todo, né, para a nossa alma, por exemplo, o tempo ele não existe. Ele acontece tudo ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro está acontecendo simultaneamente, né? Então, ele fala, por isso que ele fala muito da eterna validade da alma. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Ele fala assim: o eu que você conhece é um fragmento da sua identidade global. Esse eu fragmentar, né, que ele fala que é uma pequena parcela da identidade global, o meu livro está em francês, então estou tentando traduzir ao mesmo tempo que eu falo com vocês. Então ele fala que nosso eu fragmentar, ele parece mais com as diferentes cascas de uma cebola, sabe? Então nós somos várias casquinhas. É por isso que quando a gente expande a nossa consciência, você começa a ver, né, coisas que você não via. Porque você foi tirando, foi saindo das cascas, você foi crescendo cada vez mais, né? E aí você vai percebendo a realidade de formas diferentes. Você está vendo a realidade com outros olhos. Mas não é porque a realidade física fora de você mudou. É porque o seu olhar para a matéria mudou. Né? Então, através dos nossos 5 sentidos, né, nós definimos o mundo físico de uma forma. Mas à medida que você vai expandindo a sua consciência, você vai estando cada vez mais conectado com todas as consciências que existem no mundo, né? Porque tudo em volta de nós aqui é consciência. Por exemplo, você pode conversar com essa árvore aqui atrás, ela tem a consciência, né? Tudo que existe é consciência. Não existe, na verdade, a matéria, né? Segundo o Hélio Couto, segundo o Sete, segundo vários livros, né? E até a Bíblia fala sobre isso, né, gente? Então, ele fala que é tipo as casquinhas de uma cebola. Ou as partes de uma laranja. E que todas essas cascas estão conectadas com uma única entidade. Que evolui em diferentes realidades. Só que essas formas, ele fala formas, mas na verdade, só que esses eus, né, os nossos eus internos, né, inferiores, eles saem da mesma fonte, que é o todo, né? O todo, ele projeta a atenção na nossa entidade maior, que é a nossa alma, nossa centelha divina, ou como você quiser chamar, né? Eu não sei como você chama a sua, né? Às vezes eu chamo de centelha, às vezes eu falo minha alma, às vezes eu falo eu superior, né? Então, para explicar mais o que o Sete fala, né, nesse livro,
Eu vou dar um exemplo, eu não sei se vai ficar bem didático para vocês entenderem, tá? Exemplo, aqui está o todo. Está escrito ao contrário, né, gente, na câmera. Aqui está o todo, a nuvem do todo, tudo que há, né? Tudo que existe é isso daqui, tá? Nada existe fora dele, né? Só que aí eu coloquei aqui, ó, alma, né? O todo projeta a atenção, ele coloca a atenção aqui, que cria a nossa alma, né? Ou seja, a nossa entidade maior, o nosso eu superior, que tem todos os poderes, né? E essa entidade aqui, ela tem o mesmo poder, né? Ela é uma parte do todo, que muitos chamam de Deus, né? Universo. E ele projeta a atenção dele aqui. E ela ou ele, o nosso eu, né, superior, essa fonte aqui de energia, essa entidade maior, ela projeta a atenção dela aqui, no mundo físico. E aqui estamos nós, né? Estou eu aqui, a Ju, né? A Ju Pereira, que está como Ju Pereira, eu tenho um nome, eu tenho identidade, etc, né? Meu CPF, tatati, tatatá. Só que o meu físico não é só isso aqui. Eu não sou só isso, esse mundo físico aqui. Eu sou energia, entende? Eu sou energia. Então, eu projeto a minha atenção na matéria, né? E através de quê que eu faço isso? Dos meus 5 sentidos. Eu sinto, eu provo, eu vejo, eu ouço, eu como, né? Eu faço tudo isso aqui, porque eu projeto minha atenção aqui, na matéria. E quando eu faço isso, eu crio a matéria. Então aqui, o que impede você, o que nos impedem, né, de mudar a matéria aqui? O que está entre a matéria e o seu pensamento aqui? O que está entre essas duas coisas aqui? O que vocês acham que estão entre isso aqui? O que está, segundo o 7, né, porque nós somos feitos de energia. Então, o que impedem nós de mudar, né, o nosso mundo externo é a ignorância. Não é ignorância no lado pejorativo, tá, gente? É ignorância de ignorar. É que nós esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos de onde nós viemos, entende? Nós acreditamos que nós somos esse corpo físico e que vai morrer, que sofre, que tem dor, que tem isso, que adoece, né? Que vive na escassez, que vive na falta. Nós acreditamos que é através da sorte que nós criamos nossa realidade. E enquanto você não expande a sua consciência para você entender que tudo que existe no universo faz parte de você, que é o que Sete fala, né? Ele fala que você pode até conversar com um prego, gente. Um prego tem consciência. Ele fala que o prego tem consciência, né? E o Hélio Couto fala isso. O prego é energia. Tudo é formado através da energia. E isso, o que faz, né, a gente ficar o tempo todo se debatendo, sofrendo, o sofrimento, a dor, né, as doenças, é nós projetar nossa atenção naquilo, entende? Se você acredita na doença, você vai ver doença, porque tudo que você coloca na sua mente, no seu pensamento, você cria. O pensamento, ele é energia, ele tem a consciência própria de si mesmo, sabe? Então, os nossos pensamentos, eles se transformam em emoções, né? E nossas emoções, elas se transformam em comportamento. Exemplo, vou dar um exemplo para você, né? Você tem uma pessoa, você vê uma pessoa, né? E você olha para ela e você pensa assim, essa pessoa é chata. Né? A pessoa está meia de mau humor, sei lá. E aí você define que aquela pessoa ela é chata. Ou então ela é, por exemplo, metida. Sei lá, alguma coisa assim, né? Um julgamento. Você emite um julgamento sobre aquela pessoa. Mas você nunca viu a pessoa na vida, você vê ela pela primeira vez, tá? A pessoa, a partir do momento que você pensa, o seu pensamento, ele fica flutuando no universo. Pensou, criou. Mas criou no sentido que ele vai flutuar, ele tem som, ele tem consciência. Aquela pessoa, ela vai captar o seu pensamento, né? Porque
Tudo é energia, tudo é consciência. Lembrando disso, gente. Então, o que acontece? O seu pensamento, que a pessoa é chata, ela vai captar esse pensamento. E aí, ela não sabe, é inconsciente. Toda vez que a pessoa chegar perto de você, o seu pensamento que ela era chata, a sua crença de que ela era chata, e mais a crença dela que ela captou, e ela foi se desenvolvendo essa crença, será que eu fui chata com aquela pessoa? Talvez eu fui chata. Mas ninguém fala nada, vocês não falam nada com ninguém, nenhum de vocês falam. Mas você continua mantendo a crença que a pessoa é chata, que ela é metida, etc. Toda vez que você vê a pessoa, você vai pensar isso e isso vai te trazer uma emoção. Uma emoção de quê? Uma emoção de, sei lá, de desdenho, de ai que saco, ah não, ela não, ah não, de novo, ah não, sabe? Uma resistência. Isso é uma emoção. E essa emoção vai chegar uma hora que ela vai se transformar em um comportamento. Então você vai se comportar de forma, tipo assim, que, sabe? O seu corpo, ele vai falar, ele vai agir, né? Sem que você se dê conta, você vai agir de uma forma diferente com a pessoa. E vai chegar uma hora que, por exemplo, vai ter 3 ou 4 pessoas ali e essa pessoa vai estar no meio, você vai passar por ela e você não vai falar nem bom dia. Você vai falar bom dia para todo mundo, mas você não vai falar bom dia para ela. O nosso corpo, ele obedece às nossas crenças. O nosso mundo físico, ele obedece às nossas crenças internas, entende? Vocês já notaram, gente? É um exemplo bem bobinho que eu vou dar para vocês aqui, que quando você pensa em comprar um carro, pensou em comprar um carro vermelho. Eu quero um carro vermelho, com 4 portas, etc, etc. Você imaginou o seu carro, você fez a imagem mental do seu carro, né? E você vai para a rua. Você já até esqueceu, né, do seu carro para lá. Vocês já notaram que você começa a ver carro vermelho o tempo todo passando em frente de você? A partir do momento que você coloca um pensamento na sua mente, que você insere uma ideia na sua mente, você acabou de criar ela. Em outras dimensões, talvez, em outras dimensões, claro, né? Mas e para esse carro se manifestar na sua vida, no seu mundo material, no seu mundo físico, aí, claro, né, que existe um tempo. Né? O tempo segundo nossas percepções do tempo, que nós temos do tempo. Claro que eu imagino que em certas dimensões, para outras, né, consciências evoluídas, o tempo não existe. Né? Deve ser assim, instantâneo, né? Mas nós temos os nossos limites. Né? E para que seu carro chegue até você, existem ações, né, e comportamentos que você vai mudando, você vai colocando ações, o seu corpo, o seu comportamento, ele vai se moldar ao seu desejo, aquilo que você quer realizar na sua vida. Então é por isso que a gente fala no Axis, né, que é você ser o que você quer. Né? Geralmente a gente pergunta, né? No Axis tem isso, há muito das perguntas, né? E a gente pergunta, universo, que energia, espaço, consciência e escolha eu posso ser hoje para atualizar na minha vida o carro que eu quero, né? Então você está perguntando que energia, espaço, consciência e escolha você pode ser, porque é sendo que você tem. Não é fazendo, entende? É você ser, depois você faz e depois você tem. Não é fazer para depois ser, para depois ter. Para quem ainda não está acostumado com essa linguagem, né, de universo, de energia, de consciência, talvez seja um pouco complexo. Mas eu tentei explicar do melhor que eu pude aqui, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que eu faça mais vídeo sobre esse assunto, sobre consciência, né? Sobre energia, sobre nossas crenças. Inclusive, eu tenho um outro livro dele que eu estou estudando também, que é A Natureza da Realidade Pessoal. Que nesse livro ele explica muito sobre as nossas crenças, de como são formadas, né, as nossas crenças. O meu tá todo riscado. E, gente, cada página desses livros de 7 é uma expansão de consciência, assim, muito grande. E para quem já leu Kybalion, vocês vão entender a linguagem que ele está falando. Só que no Kybalion a linguagem é mais abstrata, né? O 7, ele dá exemplos,
ele descreve com mais clareza. Então a gente entende com mais facilidade. Então me conte aqui se você gostou desse vídeo, se foi útil para você e se você gostaria de mais algum assunto que você gostaria que eu falasse aqui no vídeo, algum livro que você gostaria de me ouvir falar, seja lá qual for a dúvida que você tem, o comentário, né, as dicas, se você tem dicas de algum livro também, podem colocar aqui nos comentários que vai ser um prazer vir aqui falar para vocês. Eu amo leituras, eu amo estudar consciência e eu acredito realmente que nós criamos a nossa vida, que nós podemos criar nossa vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Gratidão!